sala de visita. Se você é uma daquelas pessoas que não consegue manter o ambiente da sua casa ou do seu trabalho organizado, saiba que já existe um ramo profissional de pessoas especializadas para organizar a sua vida e manter o seu bem-estar em dia. Hoje aqui no estúdio eu converso com a Karina Fattori, uma pessoa especializada em deixar a sua vida muito mais organizada. Bem-vinda, obrigada pela sua presença. Obrigada, Dulce. Eu quero primeiro que você explique um pouquinho como é essa sua profissão, como ela funciona. Então, eu trabalho como professional organizer e o que eu levo na prática é a organização para casa, para o escritório, para onde for necessário. Mas eu gosto de dizer que mais do que organização, eu proporciono bem-estar, conforto, que eu acho que é o valor agregado de um serviço como esse. Eu acabei de ler uma reportagem no Estadão em que eles listam as 10 profissões menos compreendidas pelos pais. Entre elas o cuidador, o gerente de mídias sociais. Você acha que a sua profissão se enquadraria também nesse conceito de menos compreendida? Dulce, eu diria que ela não é tão conhecida ainda, né? Por mais que ela já, em São Paulo, nas capitais, já existam profissionais que atuem nesse setor há um tempo, mas ainda não é tão disseminada e em cidades menores, menos ainda. Mais e mais vem acontecendo esse tipo de divulgação, mas eu acho que é pouco conhecida ainda. Até porque eu acho que essa vida corrida de todo mundo, as pessoas não andam tendo muito tempo para organizar a própria bagunça, né? E acho que isso impulsiona essa profissão vir à tona. Sem dúvida nenhuma. E quais são as suas expertises no Então, ramo? eu atuo na parte residencial. Hoje em dia, o que mais tem tido procura é a parte residencial, tanto para organizar a casa, quanto para fazer uma mudança, por exemplo. Então, as pessoas às vezes vão mudar de casa ou noivas que vão se casar, sair da casa dos pais. Você chega, organiza tudo, a gente não tem que se preocupar com nada. Nada, é uma mão na roda. É uma mão na roda. E onde você tem mais demanda? Na residencial? Na residencial e com mudanças, e essa parte de noivas cada vez mais vem tendo procura, vem crescendo. A parte corporativa também, escritórios, empresas? A parte corporativa bem menos, eu acho que porque, sei lá, empresas talvez trabalham com budget, muitas vezes também nem sabem desse tipo de serviço. Mas aí na parte corporativa acontece muita questão de organização de arquivos e a questão que é onde eu gosto de focar, que é a parte de organização de estoques para restaurantes, pequenos negócios, que é uma parte que eu me identifico porque eu já tive restaurante, então... já tem toda uma expertise aí também, né? Ô Karina, voltando à questão residencial, e eu estou aqui pensando nas minhas próprias bagunças, né? A questão da triagem e de desapego mesmo de algumas coisas. Você também gerencia isso, você enfrenta isso, você conversa sobre isso quando você chega, porque às vezes a bagunça está toda assim, a pessoa fala, aqui você não mexe. Como é que você lida com isso? Dulce, então, a parte do desapego, dentro do processo de organização, é importante, até porque facilita você se livrar daquilo que não é mais útil. Mas a premissa básica do trabalho é o respeito, porque a minha verdade não é a verdade do meu cliente, a minha realidade não é a dele. E essa questão do desapego é super delicada, porque é apego emocional muitas vezes, né? Geralmente, vezes, né? E tem todo um histórico, então a premissa básica é o respeito, eu vou até o limite que o cliente me permitir. E aí dessa forma dificilmente se comete erros, ou você já cometeu algum, já se desfez de alguma coisa, o que você já aprendeu também em relação a isso, já que o seu trabalho é um contato direto com a emoção da pessoa, né? Não tem como não passar pelo campo da emoção, né? Não tem. Ô Dulce, na verdade, acho que quando eu comecei, eu ia com mais sede ao pote na questão do desapego, porque eu vinha de um histórico que eu vivi uma fase muito desapegada, então você meio que chega achando que aquilo é uma verdade e não é. E aí, com o tempo, você vai aprendendo a respeitar mesmo, né? O que é bom pra você, o que você quer ter, não é o que eu quero, ou, né, são realidades diferentes. Então, é difícil, mas é mais difícil para a pessoa do que para mim, porque é dela, né? Então, é todo um trabalho, às vezes, do porquê que ela tá pegada àquilo. Mas é tranquilo. Você sempre foi uma pessoa organizada? Você aprendeu assim? Santo de casa não faz milagre, né? Eu não sou zoneada, eu não sou super
bagunçada nem nada, mas eu não acredito também na organização como um processo neurótico de que, né, não pode sair nada do lugar. Eu não acho isso nem saudável, mas eu sempre fui organizada. Porque eu conheço muita gente que diz assim, eu sou organizada dentro da minha desorganização. De pessoas que conseguem achar o que quer numa mesa mais ou menos bagunçada assim. Eu também não acredito nisso. Eu ia te perguntar isso agora, você também acredita nisso ou não? Uma dose de organização faz bem para todo mundo, né? É saudável, mantém o ambiente mais oxigenado, vamos dizer assim? Perfeito, acho que essa palavra cai como cai uma bem, luva, né? Cai muito bem. A questão dos adolescentes, você é muito chamada para organizar espaços de adolescentes? Olha, eles têm mais dificuldade mesmo em manter o quadrado deles, o quarto deles em ordem? Tem, eu acho que principalmente adolescente, menino, você chega, já fui chamada para organizar escritório de quarto, né, junto com o escritório, e realmente é super bagunçado e ao mesmo tempo eles não têm, por ser menino, não tem tantas coisas assim como as meninas, mas você percebe que ali rola uma desorganização e às vezes você percebe que está até atrapalhando o processo da pessoa estudar, de como ela vai achar esse material. Então eu acho que a organização nesse sentido vem para agregar bastante. Quando você chega para realizar esse trabalho, depois de uma conversa, de entender o ambiente e tal, no processo de organização, a pessoa participa até para ela poder depois encontrar tudo que ela quer dentro do espaço e depois você tem como checar se isso se manteve organizado ou não. A mesma pessoa já te chamou mais de uma vez para organizar o mesmo ambiente, o mesmo espaço? Isso acontece? Pode acontecer sim. Quando você chega para organizar, nem sempre as pessoas estão 100% disponíveis, porque elas estão trabalhando, a rotina continua, né? Então, normalmente eu estou ali no espaço, muitas vezes sozinha ou acompanhada de alguma funcionária, mas essa questão da comunicação, do trabalho fluir em conjunto é importante. Então, no fim do dia vai rolar recadinho, telefonema, tem que acontecer isso, até mesmo porque muitas vezes, se eu não fizer isso, o trabalho se perde, porque chega no final a pessoa fala, não era nada disso, então... Não estou encontrando nada. Não pode acontecer, tem que ser bem em conjunto. E aí, no final, é passado todo o resultado desse trabalho, e aí a pessoa tem até 30 dias para me chamar, porque é bacana que ela viva aquela organização para ver se realmente está prático, esse é o objetivo. Se é funcional, né? Se é funcional. E ela tem até esses 30 dias para me ligar, Karina, preciso ajustar um pequeno detalhe aqui, outro ali, a gente vai. E aí, posteriormente, se ela quiser fazer uma manutenção disso uma vez no ano, a cada 2 vezes no ano, isso acontece e é bacana, porque às vezes você não tem tempo. Geralmente, né? Às vezes troca de funcionário, teu funcionário não está treinado para aquilo. Você também faz isso? Faço também. Ô, Karina, e essa profissão, personal organizer, ela está crescendo? Existe uma formação específica, um curso específico? Como é que as pessoas se formam nisso, se especializam nisso? Hoje existem cursos que são focados nisso, né? Não existe nenhum curso universitário nem nada, mas em São Paulo hoje existem instituições profissionais muito boas que fornecem diferentes cursos para aperfeiçoar essa questão do organizer. E eu me alimento também muito dos cursos fornecidos pela Associação Americana, que nos Estados Unidos essa profissão é super reconhecida, é muito usada, né? Então, eu tenho essa fonte também que eu gosto de usar pela quantidade de informações. Para ir se especializando também, né? Agora, você tem uma formação em comunicação, pós-graduação em administração e finanças, e você aplica tudo isso hoje no seu trabalho? É possível aplicar? Eu acho que de alguma forma é possível, porque a questão de eu ter administrado, ter sido proprietária de restaurante, isso me dá muito embasamento. A parte administrativa e comunicação, como se relacionar com as pessoas, como eu vou administrar meu próprio negócio, porque no fim é um pequeno negócio de uma pessoa, então a gente acaba sendo 1000 utilidades. Tendo que fazer tudo, né? A visão macro na casa do cliente, porque não é só eu chegar lá e organizar, tem toda a questão de eu entender como essa família funciona, a rotina deles, o que poderá ser mais adequado ou não. Então eu acho que todo esse background me ajuda bastante a conseguir ter essa visão geral da coisa. Você já conseguiu fazer uma leitura completa, então, dos benefícios de uma vida organizada? Sim. Você pode listar para a gente alguns? Com certeza. Olha, em termos práticos, eu acho que a questão de otimizar espaço,
a questão de você saber o que você tem e conseguir utilizar aquilo que você tem, encontrar coisas na sua empresa, redução de custos para a empresa, organização de estoque, por exemplo, eu acho que facilita e favorece muito nessa questão de controle e administração de custos. Em questão do ambiente, né, eu acho que a questão do bem-estar para mim é muito presente, é muito forte. Redução de ansiedade, foco, a hora que você pega adolescentes, por exemplo, e vai organizar um ambiente de estudo, foco, concentração. Ou seja, só benefícios. Só benefício, mesmo. eu acho que traz muito benefício. Eu acredito muito nessa pegada de repente, o que está dentro da organização, você começa a pôr ordem fora, já é um primeiro passo para você ir organizando sua mente, enxergando as coisas de uma forma não sei nem como dizer, mais organizada mais mesmo. organizada mesmo, né? E olha, gente, de repente você pode estar pensando assim, eu não preciso de uma profissional assim, porque eu sou organizada. Essa era muito a minha sensação, até que eu fui ler os depoimentos no seu blog. E vi que muitas pessoas que tinham, que compartilhavam dessa mesma opinião, foram depois mudando a partir de uma necessidade que fica clara que todo mundo tem, de organizar o ambiente, de mexer no seu ambiente, porque nessa correria do dia a dia a gente não tem muito tempo para muita coisa mesmo. Então eu acho que vale a pena dar uma sapiada aí, né, no trabalho da Karina, conhecer mais a fundo o que ela faz, e é realmente espetacular, e deixar a vida mais oxigenada, mais organizada, mais leve, né, contando com a ajuda de uma profissional. Então, eu acabei de conversar com a Karina Fattori, ela que é super especializada em organizar a sua vida, o seu espaço, seja ele onde for, residência, corporativo, escola, não importa. Hoje uma profissional aí super necessária no nosso dia a dia. Karina, muito obrigada. Quem quiser falar com você, contato, rede social. No meu site, www.cafatore.com, com 2 T's. E ali vai estar todos os meus contatos, meus contatos, telefone, Instagram, Facebook. Super organizada, super, né, gente? Perceberam, né? Karina, muito obrigada. Obrigada a Eu você. continuo com você. O Sala de Visita tem sempre muito mais para você. Continue conectado com a gente. Até já. Sala de Visita.